Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em um mais episódio do Saia do Zero, faça a rota da sua jornada. Nós estamos aqui felizes com um tema muito importante. Tenho certeza que, mesmo que você não seja mãe, você vai gostar. E mesmo que você não está muito por dentro desse tema, fica aí. Tenho certeza que você vai aprender muito ou manda para alguém que você conhece que vai se identificar com isso. Convido você a escutar, a voltar aí nos episódios anteriores que nós falamos sobre corpo, alma e espírito. Foi uma temporada com muitos convidados especiais, com temas, assim, transformadores. E então, não tem como. É uma temporada que eu tenho certeza que você vai se identificar pelo menos com dessas três esferas. Mas hoje, nesse mês tão especial, Dia das Mães, nós viemos aqui com uma convidada muito especial. Mas antes disso, siga nas redes sociais, Saia do Zero Cast em todas as plataformas e me siga também, que é pc.elainemáximo. E da Kathleen também. Fala sua. Oi, pessoal, já tava com saudade de vocês, estamos aqui com mais episódio. E um episódio que eu tava muito ansiosa para que acontecesse, até porque a nossa convidada é para lá de especial. Pude conhecê-la pessoalmente, vou conhecê-la muito mais e aprender junto com você. Mas antes de começar, me siga lá, @Kathleen Menezes. É isso aí, gente. Bom, temos aqui uma convidada com um tema. Kathleen, quer falar um pouco mais dessa convidada? Vamos sim, eu vou aqui apresentar brevemente, mas é ela mesma que tem toda a propriedade de falar sobre a sua história. E fica aqui com a gente para você conhecê-la também. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessa pessoa, é impossível, ainda mais tratando de Limeira, né? Se você é de Limeira, já ouviu falar. Mas assim, hoje esse episódio vem com a maternidade com sentido, né? Aproveitando aí o mês das mães. Afinal, o mundo é das mães. Você tem uma mãe, você veio de uma mãe, de uma cuidadora, de alguém que teve essa responsabilidade com você. Então, eu tenho certeza que esse tema vai alcançar a sua vida. Mas a Beatriz Jardim, que tá aqui com a gente. E a Beatriz Jardim, gente, ela é psicóloga clínica, empreendedora, CEO da clínica Jardim Psicologia e Saúde, também supervisora, mentora de psicólogos, esposa e mãe. Uau! Até eu aqui tive que dar uma respirada, porque esses papéis aí não deve ser fácil de equilibrar. Bia, obrigada por aceitar esse convite. É um prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu. Eu agradeço muito o convite. Na verdade, o podcast de vocês já é bem conhecido, né? As pessoas falam muito bem. Eu fiquei bastante curiosa. Entrei lá para ver na rede social e gostei muito dos episódios anteriores. Assisti alguns. E é um prazer estar aqui para falar de um tema que faz parte do nosso dia a dia, né, Kathleen? E é algo tão importante aí, né, para a sociedade como um todo. Então, a vida de uma mãe e a maternidade em si, ela transforma não só a vida do filho, mas também a sociedade de uma maneira geral, né? Então, eu agradeço muito pelo convite. Vai ser um bate-papo muito gostoso, tenho certeza. E se vocês quiserem me seguir na rede social também, é @BeatrizJardimPsi. E o @ da clínica também é clínica.jardim. A Clínica Jardim é uma clínica de psicologia e saúde aqui em Limeira. Nós temos 3 unidades de atendimento. Temos lá mais de 100 profissionais. Uau. Crescer um pouquinho. Crescendo. 100 profissionais da nossa equipe, entre psicologia, nutrição, fonoaudiologia, várias áreas aí da saúde. Então, sigam lá e acompanhem um pouquinho do nosso trabalho. Muito bom, muito bom. E Bia, assim, você vem, né, realmente, a gente vai entendendo um pouquinho a história da Bia, mas a Bia vem já com uma transformação no acolher desses profissionais, né? Eu também, ali já tive a oportunidade de conhecer o seu trabalho de perto, de estar lá dentro da clínica, conheci desde a primeira, né? E agora com 3, então realmente, que trabalho lindo, parabéns, né? Cada vez mais alcançando pessoas. E aqui eu já estou na curiosidade, posso começar a perguntar, Elaine? Sim, pode. E assim, a gente quer saber mesmo, né, Bia, como tudo começou, como você chegou até a decisão de realizar o curso de psicologia, né? Começando aí um pouquinho do começo, falando dessa
carreira mais profissional e depois a gente entra nas outras dimensões aí. Perfeito. Bom, eu sempre tive a necessidade, assim, de ouvir as pessoas, né, de acompanhar os processos que as pessoas viviam desde muito cedo. Então, eu me lembro que na infância eu passava boa parte ali do período da sala de aula ali, né, na escola, ouvindo os amigos que passavam por dificuldades. Sempre vi isso como uma habilidade, as pessoas sempre apontaram isso como uma habilidade. E eu tenho 2 primas que são psicólogas e eu admirava muito o trabalho delas, né? Sempre olhei para isso com bastante, assim, admiração. E foi aí que eu tive a intenção de fazer psicologia. No início, meu pai ainda falou assim, mas tem certeza disso, né? Psicologia, não sei se dá dinheiro, acho que não. E aquela ideia, né, que foi colocada ali em cima de mim, eu falei, não, eu vou fazer dar dinheiro, sim. E não é só uma questão de dinheiro, né? É uma questão de sentido. Vamos aproveitar esse tema, Sim. né? Que a gente colocou maternidade com sentido. Acho que tudo na nossa vida tem que ter um sentido maior, um propósito, né? E a psicologia se tornou para mim um propósito de vida, uma missão mesmo. E quando eu entrei no curso, fui me identificando cada vez mais e passei por inúmeros processos. Vocês sabem como é, né? A questão de estágios, a gente passa por várias áreas de atuação, mas foi na psicologia clínica que eu me encontrei. Gostava muito também da psicologia hospitalar, né? Fiz estágio em UTI, gostava bastante, mas a psicologia clínica sempre teve o meu coração. E foi aí que eu comecei a Clínica Jardim, né? Mas no início eu ainda não tinha o nome de Clínica Jardim. Eu sublocava salas, depois eu aluguei um espaço, dividi esse espaço com algumas profissionais e fui entendendo que esse espaço ele tinha que ter cada vez mais a minha cara, né? Fui entendendo que eu precisava fazer com que as coisas funcionassem de um modo que tivesse a ver com os meus valores, né? E foi aí que a gente criou porque eu não fiquei sozinha, a gente não faz nada nessa vida sozinha, né? Eu e as pessoas que ali estavam comigo hoje, muitas ainda estão, outras não mais, mas que colaboraram para que a clínica ela nascesse. E ali foi criada a Clínica Jardim e aos poucos a gente foi crescendo e florescendo e hoje, graças a Deus, a gente ocupa um espaço bem legal aí, né, na cidade. E eu queria agradecer também, né, a nossa conversa anterior, eu estava conversando com a Kathleen e falando do quanto é importante a gente poder também colaborar umas com as outras, né, não ficar nessa rivalidade. Ela tem uma clínica de psicologia, a gente trocou bastante sobre isso e tem espaço para todo mundo, né, o quanto é importante a gente poder conversar com as pessoas de igual para igual e poder se ajudar nesse caminho, porque a psicologia, o sentido é esse, né, é a gente ajudar as pessoas, Sim, não só os nossos pacientes. É um tema pertinente mesmo, né? Eu acredito que quando se fala também de... a gente vai falar de maternidade, mas de mulher e de também como essa profissão, ela é tão importante. Nesse sentido mesmo, da ajuda. E isso, eu acho que traz mais força, né? E pegando isso, como que é ser mãe e empreendedora? Na verdade, a maternidade, ela veio na minha vida... de um modo que me transformou totalmente. Então, eu não me lembro com quem eu era antes de ser mãe. Na verdade, eu tenho alguns flashes, assim, né, de como era a minha vida. A gente até estava trocando um pouquinho antes de começar a gravação do episódio. Mas a vida que eu tinha antes mudou completamente a partir da vinda dos meus filhos. E que bom que mudou, porque eu entendi que a vida agora tem um outro ritmo, né? Eu tenho que andar conforme o passo mesmo, né? O passo deles, no caso. Então, ser empreendedora e mãe ao mesmo tempo, eu considero que é algo muito bom, porque eu faço meus horários, eu consigo conciliar o trabalho com a maternidade sem deixar a desejar na educação dos meus filhos, né? Então, eu acho que cada um vive uma realidade, todas as realidades são válidas porque a gente precisa abraçar nossa circunstância, né? Enquanto mãe, tem mães que precisam sair cedo e trabalhar até tarde e deixar os filhos, às vezes, na escola, ou com uma avó, né? Com alguém de confiança ali, isso também é extremamente válido porque o que elas fazem é por eles. Mas eu decidi mudar totalmente o meu trabalho por conta dos meus filhos, né? Eu entendi que eles são o trabalho mais importante. Então, eu mudei a dinâmica, hoje eu atendo somente online, a gestão da clínica eu faço também muito à distância, também estou lá, mas eu faço muito através de chamada de vídeo, né? Tem estagiários nas clínicas que respondem ali a algumas responsabilidades.
E eu delego bastante isso, né? Aprendi a delegar com a maternidade. Então, ser empreendedora e mãe, para mim, é um pouquinho... É um grande presente, na verdade, né? Porque eu consigo estar presente no meu negócio, eu consigo fazer o que eu amo e o que eu escolhi, mas, e ao mesmo tempo eu consigo exercer o papel mais importante da minha vida, que é o ser mãe. Muito bom. Muito bom, é um privilégio, né? Um e você privilégio. Colocando dessa forma, né? Que bonito, porque as pessoas parece que colocam hoje um certo pesar em trabalhar, em ser mãe, dividir todas essas tarefas, né? E eu acho que quando a gente consegue realmente agregar sentido, porque assim, eu entendo que muitas mulheres encontram o seu valor no trabalho, né? E hoje em dia tem se... assim, perdido um pouco esse valor da maternidade, eu sinto, né? Eu mesmo tive essa dificuldade, né? De agregar valor, de que esse é o maior, o mais difícil e talvez o mais importante trabalho que se faz, né? De que é o maternidade, que é o gerar. E é a dinâmica da vida, né? É a vida acontecendo, a gente é só uma, né? Tem que ser um dia por vez, tem dias mais fáceis, dias mais difíceis, e que bom, né? Saber que realmente você encara dessa forma a maternidade, né? Com tanta leveza. Inclusive, ela fez uma pergunta aqui, e eu também fiquei pensando um pouco sobre isso, né? E assim, pensando hoje nos seus papéis, o que você sente de maior dificuldade, né? Então, já que pensando hoje no dia a dia das mães, né? Qual que é o maior desafio que você enfrenta, assim, enquanto mãe, esposa, enquanto empreendedora? O que você sente na pele? Eu acho que o maior desafio é esse conciliar, né? Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas, né? Falando sobre maternidade, e várias pessoas me mandaram, né? Eu admiro muito a forma com que você concilia trabalho e maternidade. E eu até falei pro meu marido, nossa, mas será? Será, né? As pessoas têm essa visão de mim, será que eu realmente concilio tão bem assim, né? E parei para me questionar. Para mim é um grande desafio isso, né? Porque a minha vida, antes da maternidade, a minha profissão, na verdade, a minha carreira, ela estava no auge, eu estava no melhor momento profissional. E aí veio uma gravidez cheia de complicações, que eu tive que ficar de repouso do dia para a noite, que eu tive que praticamente, assim, diminuir muito da minha atividade, né? Ali, do meu ritmo, tanto nas questões profissionais quanto nas outras demandas da vida, né? Na própria liberdade de ir e vir, de você fazer as suas coisas, pegar o carro e fazer as coisas, e daqui a pouco eu não podia fazer mais isso. E isso me mudou bastante, né? Então, para mim, é um grande desafio esse conciliar, né? Então, tudo envolve uma grande dinâmica, né, Kathleen? Quando a gente assume um compromisso, a gente já tem que pensar como vai ser a dinâmica dos filhos para conseguir caber esse compromisso na nossa vida, o que a gente vai precisar se antecipar, o que a gente vai precisar fazer antes para que possa acontecer da melhor maneira possível, para estar aqui hoje, né? O que eu precisei fazer antes para conseguir estar aqui inteira com vocês, porque eu acho que a gente precisa estar inteira, né? Eu acho que é esse o desafio, né? Esse é o desafio. Confiar em alguém, né, para esse cuidado na nossa ausência, entendendo que a gente não vai estar presente o tempo todo mesmo, né? Eu acredito que também aí é a parte em que você... a pergunta também como a maternidade transforma a vida de uma mulher. É você continuar ser mulher e mãe. Eu acho que isso na clínica vem muito. Assim, como que eu consigo agora colocar, né, essa fusão de ser eu e de ser mãe? Como foi essa transformação para você? Eu penso que quando a gente se torna mãe, a gente passa por um momento, pelo menos eu passei e enxergo que muitas das minhas pacientes passaram, pessoas próximas que tiveram filhos e dividiram esse sentimento comigo. A gente passa por um grande deslocamento, assim, sabe? Uma sensação de deslocamento. Quem a gente era, a gente não é mais. E quem a gente é então, né? E surge essa dúvida. E aí, de repente, você não encontra muito bem essa resposta e você escolhe se conduzir para quem você quer ser, sabe? Então, quem eu desejo me tornar a partir da maternidade. E então foi isso que eu vivi na pele, sabe? Para conseguir me enxergar de novo como mulher, para conseguir perceber os outros papéis que são importantes que eu tenho na vida, né? Sim. Como filha, como amiga, como psicóloga, como esposa. Porque o olhar às vezes se volta muito pro filho, né? E a gente tem um pouco de dificuldade de voltar esse olhar para as outras áreas da nossa vida. E é necessário. Acho que as amizades ajudam aí também, né?
Sim. A amizade que já te conhece um tempo ali, que já sabe, digamos, a sua essência. Sim, e te lembra, né, de alguns valores. Sim, com certeza. O apoio é fundamental, né? E abraçar as vulnerabilidades, as dúvidas que chegam, né? E eu costumo dizer que a maternidade é um renascimento mesmo, né? E dizendo sobre ainda, né, sobre essa transformação que acontece, e você disse algo que me chamou bastante atenção, que hoje eu mudo totalmente até a minha percepção de quando eu vou fazer uma visita para uma pessoa que acabou de receber um bebê, né? E eu falo que eu vou visitar a mãe. Que normalmente a gente fala, vou ver o bebê, né? Porque a atenção é voltada para o bebê, né? E tudo bem também, mas dificilmente as pessoas ainda têm essa noção do que a maternidade qual é o efeito, a causa dela sobre a vida das mulheres, né? E eu acho que a mulher, ela tem essa propriedade mesmo, quem está ali ao redor dela, né? Mas, por exemplo, quando a Lizzie chegou, e eu sou uma pessoa muito alegre, muito calma, muito feliz. Eu me sinto muito abençoada, né? Sempre. Então, e eu me senti muito triste. Por quê? Porque fizeram uma comparação, inclusive, que eu achei um pouco radical, mas disseram que quando, hormonalmente falando, quando a mulher, ela gera e ela passa por esse momento do parto, a sensação dela é como se ela tivesse acabado de sair de uma guerra. Né? Assim, a gente não consegue colocar em palavras isso, né? Mas o estudo demonstrou isso a partir, biologicamente falando, né? E aí você fala, meu Deus, uma guerra, né? Por que uma guerra? Porque aí o pessoal falava, a Lizzie tá saudável, né? Deu tudo certo, você tá bem. Por que você tá triste? Né? Mas porque muita coisa aconteceu, né? Eu ainda tô realmente me identificando, eu ainda tô buscando esse lugar. E agora, quem eu sou? O que esperam de mim? Para onde eu vou? Né? E aí, quando você coloca dessa forma, né, me faz revisitar ali as minhas lembranças, né, na maternidade. E pensando um pouquinho nisso também, Bia, como que você lida com, inclusive, as falhas, né? Inclusive porque parece que quando... eu acabei de falar para a Elaine que quando a gente se torna mãe, o pessoal escuta muito, né? Me tornei mãe, com a maternidade vem a culpa. Né? Logo com a maternidade vem o coque. Parece que é esperado algumas coisas, né? Inclusive quando chega a maternidade também chega um senso de exigência, de perfeccionismo, né? Muito grande, que é o que eu senti também. Mas como você lida com isso? Deixa eu só pegar aqui o gancho dessa pergunta com uma reflexão do Winnicott, que até ler aqui porque eu acho que fica bem pertinente. Segundo o conceito de Winnicott, diferente do que se pode imaginar quando falamos de mãe suficientemente boa, Winnicott não descreveria esta mãe como uma mãe perfeita, mas sim uma mãe que promove as necessidades básicas primárias do bebê. Ela pode e deve ser falha para que se construa um ambiente saudável, né? Então, assim, as falhas são necessárias. Como você lida com isso na maternidade, a falha? Eu acho que eu posso começar respondendo essa pergunta, refletindo um pouquinho, trazendo uma reflexão para vocês de como eu era antes de ser mãe. Que eu já era muito exigente comigo, né? Então, essa exigência, ela só aumentou. Porque quando a gente se vê responsável por um outro alguém, no sentido tanto das necessidades básicas, como você pontuou aí, quanto da própria criação, né, do desenvolvimento da personalidade, da formação dos hábitos, dos valores que são impressos, né, naquela criança. Esses primeiros anos de vida aí que vão determinar tantas coisas afetivamente, né, nas escolhas futuras que esse ser humano vai vir a ter. Né? Então, essa responsabilidade, esse peso dessa responsabilidade, ele bate. Né? E comigo não é diferente. Então, eu também sou muito exigente, só que eu tento me perdoar bastante, sabe? Então, quando eu falho, eu tento olhar ali algumas estratégias de enfrentar aquela situação e de resolver aquele problema. Então, eu falhei, como eu posso agir a partir de agora, sabe? E é inevitável, porque quando a gente se depara com a responsabilidade de um filho, não tendo experiência nisso, porque eu não tinha tido experiência de ter um bebê nos meus braços. Tem pessoas que têm, né? Às vezes ajudou na criação do irmão, ou foi babá, ou, né, ou teve algum outro trabalho que teve esse envolvimento com bebês. Eu não tive.
Então, para mim, tudo era novidade. E eu me deparei com inúmeras situações ali que foram desafios na minha vida, né? O primeiro deles foi quando meu primeiro filho Bento, hoje ele tem 2 anos e 7 meses, ele tinha 15 dias de vida e ele teve um engasgo em casa. Meu marido foi dar um remédio de cólica para ele, né, naquela seringuinha, sabe? E ele engasgou e simplesmente perdeu todas as reações, assim, no meu colo. E não voltava, e eu comecei a fazer aquelas manobras para desengasgar, né, que eu havia aprendido em cursos de gestante, com uma amiga que era enfermeira, e nada. E aí, isso, meia-noite, eu tava de camisola, ele também de pijama, e ele falou, olha, não tem jeito, vamos ter que ir pro hospital. Pegamos e fomos pro hospital, para um posto de saúde que era próximo de casa, eu falando com o bombeiro no telefone para ele me ensinar como fazia e nada, e o médico simplesmente falou assim para mim, olha, não tem o que fazer com ele, você tem que ir para um hospital porque a gente não tem equipamento suficiente para isso aqui. Peguei ele, saímos correndo, né, era 10 minutos do hospital, ainda 10, 15 minutos ainda, fomos ali varando sinais vermelhos e enfim, chegou no hospital, entreguei ele nas mãos dos enfermeiros, dos médicos, e ele broncoaspirou, mas assim, ficou bem, graças a Deus, né, tá tudo bem. Mas esse foi o primeiro desafio, com 15 dias de vida, tendo feito uma cesárea, e aí você percebe a sua força. Você percebe assim, quem precisa cuidar dessa criança sou eu. Não tem, lógico que Deus tá cuidando acima de tudo, né, e os médicos, né, que fizeram tudo que fizeram para que ele estivesse hoje aqui. Mas a gente, com a nossa agilidade, sem olhar para si, eu tô com a roupa adequada? Não tô? Como? Não importa, né? Eu só quero o bem dessa criança e eu preciso zelar por isso. Então, assim, a gente se transforma totalmente, sabe? Eu acho que um filho, planejado ou não, gestado ou adotado, um filho que, independente de ter saúde ou não, né? Porque quando a gente fica grávida, as pessoas falam, tá, mas vem com muita saúde. A gente deseja que sim, né? Mas pode ser que não. E vai ser amado do mesmo jeito, né? E então, um filho, independente da personalidade, ele tem a capacidade de transformar a vida de uma mulher. E, diante das falhas, a gente tem que se perdoar, porque a nossa maior intenção é fazer com que aquela criança, aquele ser humano, ele cresça e ele se desenvolva e ele seja feliz e ele viva com propósito, com sentido, né? Então, eu tento me perdoar. Uau, eu fiquei... Muito bom. Chocada aqui. Não, eu fiquei apreensiva, né? Porque com esse relato, Sim. toca a gente, né? Eu também me vi nessa situação. E só me faz lembrar, né? De tudo que você está mencionando aí, comentando, falando também da sua experiência, Bia, que a maternidade, ela não se aprende, ela se experiencia, ela se vive, né? Então, eu fiquei um pouco nessa paranoia quando eu descobri a gravidez, do tipo, porque assim, o objetivo dos filhos é esse. Né? Ao meu ver, para que se tornamos uma pessoa melhor. Né? Então, esse é um dos objetivos. Né? E, então, realmente, eu já estava tentando ali me tirar de um lugar, mas a informação, ela traz segurança pra gente, né? E como é tudo muito novo, então eu falei, tem que estudar muito, né? Ainda mais a gente que fica numa posição profissional, na qual a gente acaba recebendo um pouco mais de informação a respeito do desenvolvimento humano, dos traumas, né? E de tudo isso, a gente pode ser uma bênção ou uma maldição. Cabe a gente utilizar essa ferramenta, né, da forma certa. E a psicologia, às vezes, trazia um pouco dessa angústia em mim, né? Do tipo, poxa, eu não posso falhar, não posso errar, e se eu fizer isso, eu vou traumatizar a minha criança, né? Então, aquela neura, né? E aí, realmente, acho que é uma entrega mesmo, maternar é uma decisão, mas é quando a gente entende que a gente é uma só, que a gente também é humana, né? Que a gente também precisa falhar com esse filho, que a gente precisa se perdoar, porque eu vejo muitas mulheres hoje ocupando lugares que não são delas, se sobrecarregando, né? Por isso que a gente se fala tanto do burnout materno, né? Se fala tanto da depressão pós-parto, né? Que é um risco, né? A gente está falando de saúde mental também dessa mulher, e o quanto que é importante, eu acho que provocar essa reflexão nas pessoas que elas precisam se cuidar. Né, você falou aí muito bem que você se questionou, você parou para pensar a respeito de si mesma, do tipo, calma, será que eu tô conciliando mesmo, né? Será que é isso, né? Então, acho que cabe às mães hoje, né, também parar para refletir sobre si mesma, porque perde um pouco dessa identidade, desse lugar. E aí a gente tá aqui para te ajudar
te resgatar e voltar também. De, poxa, se perdoe, né? Se ame, se cuide. E é natural que a gente perca, né? Porque você fez essa analogia com a guerra, né? E eu já ouvi falar sobre a morte, né? Em questão de que você morre para si também, em alguns aspectos, né? Você renasce e você nasce uma nova mulher, que agora é mãe, que agora é responsável. E agora, quando a gente sai da maternidade, né, com o bebê, não sei você, mas eu olhei pra cara do meu marido, e agora? O que a gente vai fazer com essa criança? E aí, assim, a criança chora e vai... E, na verdade, é algo totalmente natural. Eu acho que é todo mundo que tem essa decisão, né, e que passa por esse processo, se transforma e vai se tornar uma pessoa melhor, né? Porque a gente busca isso na vida. Então, na maternidade, a gente também tem que buscar. A gente estuda para tanta coisa, né? Você falou dos estudos. A gente estuda para passar numa faculdade, a gente estuda para se pós-graduar, para ter um doutorado, e para ser esposa, e para ser mãe, né? E para ser uma pessoa melhor, né? Para evoluir nas virtudes. A gente também precisa estudar muito, a gente precisa buscar boas referências, porque a gente vê que as pessoas hoje veem a maternidade de um modo muito ruim. E a gente passa isso na pele, até mesmo com alguns comentários, né? Eu tenho algumas histórias para contar com vocês. Mas, assim, as pessoas têm essa visão como se o filho fosse um fardo. E, na verdade, não é nada disso, né? Tudo na nossa vida requer um esforço, um sacrifício. E o amor é isso, né? É a gente saber pelo que a gente vai se sacrificar. Sim. Ou por quê. E como que foi a chegada do seu segundo filho? Filha, né? Filha. É totalmente diferente. Se você tiver um segundo, você vai ver que é totalmente diferente. Foi mais leve, porque o primeiro filho existia muito dessa inexperiência, desse espaço do não saber, sabe? E por mais que fosse uma nova criança, com outras necessidades, uma outra personalidade, ainda assim muitas coisas já estavam num lugar conhecido. E o desafio maior era como lidar com dois, sabe? Como eu vou dividir essa atenção, como eu vou fazer com que a maternidade ela seja boa, né, para os dois, assim, como eu vou conseguir suprir as demandas ali e colocar ordem na casa e na vida deles. Continuar com os papéis. Continuar com os papéis. Mas a vinda dela me transformou em um outro aspecto. A Clarinha nasceu com fissura labial. Não sei se vocês viram. Então, antes se chamava lábio leporino, né? Hoje se fala fissura labial. E desde o início ela precisou de médicos, de exames, e passou por um procedimento cirúrgico muito pequenininha, né? E aí, do mesmo modo que te entregam o bebê nas suas mãos, de que ele nasceu, você tem que devolver ele para que ele passe por um procedimento cirúrgico, né? E graças a Deus a minha fé, a minha espiritualidade me ajuda muito nesses momentos, assim. Eu acho que é um dos pilares ali da vida humana, né? E a minha fé me ajudou demais a enfrentar essa situação de modo tranquilo e saudável, entendendo que era o melhor para ela, entendendo que era a história dela e que nada mudaria isso, né? Às vezes as pessoas falam, mas vai ficar com cicatriz? Gente, se ficar, é uma marca da vida dela. A gente tem várias outras cicatrizes na nossa vida, né? Que bom que é essa. E então, assim, ela passou por isso, passou por um pós-operatório, né, difícil, e ainda assim, eu vi a maternidade de forma mais leve, mesmo com toda essa situação. Por quê? Porque eu já estava num lugar muito conhecido para mim, né? Eu já sabia qual era aquele amor. Eu acho que da primeira vez a gente fica tentando descobrir, né? A gente vai se descobrindo e amando aquela criança, se conectando com aquela criança. E na segunda oportunidade, que a maternidade bate a porta, né? Que a vida bate a nossa porta, a gente tem a oportunidade de já conhecer aquele amor, né? Mas será que eu vou amar tanto quanto? Gente, são amores totalmente diferentes e ao mesmo tempo muito parecidos. É o mesmo papel, mas são pessoas diferentes, sim, né? Sim. Filhos diferentes. Muito bom, muito bom. E assim, tudo que vale a pena,
na vida, tudo que é importante leva tempo, né? E eu acho que também a gente conseguir respeitar esse tempo. Eu acho que você descrevendo essa situação, esse episódio perturbador com o Bento, muito, muito novo, só me faz pensar que a forma como você encara também a vida como ela é, né? E aí você fala da Maria Clara, sobre ela viver a sua própria história, e é muito bonito, porque a gente é mãe dos nossos filhos, mas a gente não é dono deles, né? E eu acho que existe uma grande confusão nesses papéis, né? De que, inclusive, tem mães que chegam no consultório muito indignadas com a decisão do filho de 20 anos, inclusive, né? Ainda. Então, quando você já consegue, inclusive, preservar, né, a Maria Clara disso, né, falando até mesmo de autenticidade, do que a vida está acontecendo, ela precisa acontecer, e como eu vou abraçar isso? Como eu decido viver e passar por essa fase, né, que é uma coisa que a gente conversou aqui sobre fases, né, e você passou por essa fase, né, e qual foi, assim, pensando até nessa situação da Maria Clara, que a gente deseja muito que os filhos venham com saúde, eu acho que é uma grande preocupação hoje, e sempre foi, né, dos pais, mas assim, qual a maior lição que você tirou, então, aí dessa experiência, Bia? Olha, eu acho que a maior lição que eu tirei é que, independente da saúde, a gente ama sem medida, sabe? Então, a gente vai acolher as necessidades, sejam elas, né, algo maior ou menor, enfim, né? E a gente vai amar sem medida, a gente vai fazer o que é possível ser feito por aquela criança, né? Então, eu me lembro que meu marido falou assim, e agora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar um médico daqui? Não sei, a gente vai procurar a melhor oportunidade que a gente tiver, eu falei. A gente vai ir atrás da pessoa que puder cuidar dela da melhor maneira possível. E a gente chegou no médico, né, que o Dr. Rafael, ele falou assim, na primeira consulta, primeira coisa, ele olhou pra ela, ele não olhou pra gente. Ela era paciente dele. E ali ficou claro pra mim que seria ele. E aí ele falou assim, você tem dúvida de que ela é perfeita? A gente, não. Então, ela é perfeita. Se vocês tivessem dúvida, a gente teria que conversar um pouquinho mais. Mas se vocês não têm dúvida, então vamos lá. Essa é a história dela, vocês vão contar pra ela essa história e vocês vão falar desse capítulo que foi difícil, que foi doloroso, mas que foi transformador na vida dela e na de vocês. E realmente foi isso, sabe? Então, a primeira experiência com o Bento foi transformadora. A experiência com a Maria Clara, eu acho que, se eu pudesse definir uma palavra, foi de fortalecimento mesmo. Que hoje eu me enxergo uma mulher muito mais forte a partir dessa situação, sabe? Sim. Nossa, é muito tocante isso. Até me arrepio, assim, sabe? E a humanidade desse médico também, né? Entender isso, ela é perfeita. Ela tem uma história, ela já nasceu com essa história, né? Para vocês e para ela. Muito, muito interessante isso, o quanto te fortaleceu. Pegando aqui um gancho sobre essa história da criança, vendo essas marcas que cada criança tem, a personalidade que cada criança tem. Assim, como que você descreveria para os pais, assim, como colaborar para os filhos viverem essa autenticidade? Eu acho que a gente precisa observar muito bem os nossos filhos, né? Pra gente conhecê-los. Eu observando os meus filhos, eu vejo que eles são dois extremos. O Bento é, assim, o menininho sapeca e arteiro que sempre foi, sabe? E ela já é a calmaria, né? Ela é muito feliz, assim, mas ela é muito calma. E a gente observa muito os traços, assim, da personalidade deles. É muito importante a gente conseguir desenvolver neles aquilo que é bom, sabe? Pegar aquilo que é um traço de personalidade marcante naquela criança e usar disso para o bem, né? E reforçar aquele comportamento, reforçar nele as habilidades e também corrigir os defeitos, né? Que eu acho que esse é um grande desafio também, né? A gente conseguir nortear ali um caminho para corrigir os defeitos e fazer com que eles possam ter bons hábitos, ter educação, né? Ter caráter. Então, assim, é muita coisa que envolve, né? Mas eu acho que é mais isso, é pegar aquilo que é bom na criança e reforçar, sabe? Pegar aquilo que é ruim e tentar diminuir, né? E diversas formas. Eu acho que a informação é uma das principais aliadas nesse aspecto, né? Eu faço muito curso de educação de filhos, assim, eu acho que é uma das coisas que os pais precisam muito fazer.
Porque tem muitas pessoas boas para ensinar coisas que nós não sabemos. E às vezes a gente acha que a gente sabe, mas a gente não sabe, né? A gente nunca esteve nesse papel. E ainda que você já tenha outros filhos, aquele filho é único, com necessidades que são únicas. E pode apresentar comportamentos que os outros não apresentaram, dificuldades que os outros não apresentaram. Então, eu sempre fui muito a favor de buscar referência nas pessoas certas, sabe? Então, se tá com um problema de fala, vai na fono. Se tá com um problema de alimentação, vai na nutricionista. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda mesmo, né? E não só isso, né? E norteando em questão de virtudes também, né? Que vão colaborando para que eles se desenvolvam bem. Então, eu acho que o principal é isso mesmo, sabe, Elaine? Estar atento e ter uma educação que seja intencional. Não é só educar, mas educar intencionalmente segundo valores, sabe? Muito bom. Muito bom. Porque as pessoas acham hoje, elas na verdade acreditam que é tudo por intuição, né? Então, inclusive, eu escutei isso também, né? Então, não, pra que estudar, né? Pra que? Você já vai ter tantas tarefas, né? Vai colocar mais uma, né? Mas é muito forte isso que você coloca, né? A respeito de que a gente nunca esteve nesse lugar antes, né? E o que eu posso fazer pelo meu filho para ir além com ele, inclusive de educações que eu não consegui fazer com os outros filhos, de repente, né? Isso. Ou até quebrar um pouco de uma educação um pouco mais tradicional, né? Que você teve, que às vezes você tenta tanto não repetir isso. Mas eu sempre digo para os meus adolescentes, né? O esforço que você faz para esquecer, você já está recordando, você já está lembrando isso, né? Então, acho que quanto mais esforço a gente faz, não vou ser parecida com a minha mãe que batia em mim ou gritava comigo, né? Vai buscar informação, né? Vai buscar conhecimento, né? Sai um pouco dessa bolha, desse ritual, dessa tradição, né? E vai buscar de acordo com seus valores, intencionalmente, porque não vem por intuição, né? Não agora sou mãe, sei o que fazer, né? As mães que vivem na pele sabem, porque a primeira coisa quando eu saí do hospital foi como eu vou manter essa criança viva, né? Então, mas depois você começa a engatinhar, andar, e aí tomba, e aí cai, e aí você cai junto, é um negócio fora do normal, né? Então, bastidores, realmente, né? E as pessoas falam, Kate, mas você tá tão... lógico, eu não sou normal, eu sou mãe. Né? Eu acho que tem esses conceitos que se criam em si, mas é porque realmente chegam desafios pra gente, né? Que é importante a gente estar munido, a gente não vai ter preparado para tudo, mas buscar informação é muito importante, né? E tem tantos profissionais, e eu acho que muito mais do que isso, a gente não sabe de tudo, né? Eu escutava muito, eu escuto dos adolescentes que eles têm muita revolta nessa fala, né? Que vem uma fala muito anterior às gerações, que fala assim, eu sou pai, eu sei mais do que você. Né, eu sou pai, eu sou a sabedoria, a autoridade aqui em pessoa, em vida. E, de fato, os pais, eles sabem muito a respeito de amor, de acolhimento, quer dizer, pelo menos a maioria dos pais deveriam, né? Mas eles não sabem de tudo. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, não sei de nada, né? Eu não sei. E aí a gente vai em busca de conhecimento. Eu acho que é um lugar de muita humildade mesmo, que a gente precisa ficar, né, Bia? Que aí eu vejo isso em você. E o espaço do não saber, ele, como você disse, é um lugar de humildade, é um espaço de crescimento. Porque quando você não sabe, você se permite aprender, você se torna melhor do que você era, né? E então a gente precisa ocupar esse espaço, sim, né? E às vezes a gente precisa errar com as nossas experiências, a gente precisa entender. Eu errei muito com o sono do Bento na primeira experiência, né? E eu não sabia muito como fazer, ele era uma criança muito difícil de dormir, e fiz inúmeros cursos de sono, mas ainda assim errei bastante em rotina. E hoje eu já tenho essa rotina muito bem estabelecida, a Maria Clara já tem um comportamento muito diferente, né, que pode vir da personalidade dela, como pode vir também, né, do ambiente, do quanto eu também estou mais tranquila enquanto mãe hoje, mas assim, a gente tem que conseguir reparar os nossos erros, ter essa paciência ao longo do processo. Muito bom mesmo, porque você vai falando e eu sinto mais vontade ainda de ficar aqui. Pode ser hoje, sim, umas 3 horas, tem problema? Vou ficar aqui como ouvinte dessas mães incríveis. Não, vai ser maravilhoso, porque se eu tivesse, inclusive, essa oportunidade, né, antes mesmo da Lizzy chegar, seria muito bom. Porque quando você fala a respeito de decisões que a gente toma, né, é muito bonito, porque a gente também vai, assim...
alinhando o que a gente quer, como a gente se sente, porque é isso que a gente vai fazer com que o nosso filho também se sinta. Então, eu estava totalmente ali mergulhada numa insegurança, numa tristeza também de entender o que estava acontecendo, né? Porque a gente tá com barrigão, a gente tá mais acomodada ali, de repente se tira algo da gente, né? E aí parece que se perde alguma coisa, né? E a gente até encontrar os pontos para se ligar e formar a imagem que a gente precisa é um processo de paciência, né? Da gente realinhar também as expectativas, porque eu acho que o que me renasce muito é acreditar, e é por isso que eu estava fugindo um pouco de ser mãe, né? De estar nesse lugar de ser mãe, porque eu acreditava que eu tinha um controle sobre a minha vida. Né? Então, e a gente não tem. Mas quando a gente realinha essas expectativas e a gente, de fato, se depara de que a vida não é como a gente planeja, de que a vida precisa acontecer, né? E eu dar lugar, eu dar espaço para que o que a vida tem a me ensinar, né? Eu estava correndo, estava evitando, fugindo disso, né? E, na verdade, inconscientemente não, né? Porque se realmente a gente quer evitar, é não fazer. Né? Não adianta você tomar anticoncepcional, não adianta. Se tiver que acontecer, é igual a lei de Newton, meu querido, vai acontecer, não importa o quê, né? Então, e é muito bonito, porque quando a gente vai encarando a maternidade dessa forma, a gente vai desconstruindo, inclusive, falas que às vezes nos prejudicaram muito, que a gente escuta, e eu vejo hoje a dificuldade que as mães e os filhos têm de até se conectarem emocionalmente, porque a mãe acredita que ela tem que acertar, ela tem que ter um índice de perfeição com aquele filho, ela não pode errar, ela não pode, inclusive, assumir os seus erros ou até mesmo assumir que, olha, filho, você teve essa história, né? Então, até hoje eu converso muito com a Liz, e eu falei para ela, filha, eu tô muito triste, mas eu não tô triste com você, né? Eu estou triste porque é o meu sentimento. Então, construir essa relação já desde muito antes, né? A gente fica tão preocupado com enxoval, com um quartinho, com coisas que não são necessárias, não são importantes nesse momento, né? E aí, quando você fala, né, de criar essa conexão e de falar abertamente, de falar que errou, de falar sobre as suas emoções, né? Inclusive, você podia até deixar, assim, um recado para essas mães que têm dificuldade de assumir os seus erros, as suas falhas, de conversar e desconectar com esses filhos, sabe, Bia? O que você pensa sobre isso? Olha, se pudesse dar um único, vamos chamar de conselho, uma única orientação, seria enxergar o valor que há na vida. Então, vocês já tomaram a decisão mais importante, que foi dar a oportunidade dessas pessoas estarem aqui hoje, dessas pessoas viverem e de se desenvolverem, de aprenderem a amar, de caírem, de levantar, né? Então, o quanto é importante essa decisão que foi tomada, esse sim que foi dado, isso foi o mais importante. Então, sejam mais pacientes com vocês. E entendam que o processo que vocês estão vivendo é importante e que esse processo ele vai levar vocês e os filhos de vocês para um lugar muito melhor do que vocês estão hoje. Né? Aproveitando para falar um pouquinho, né, de uma outra situação, mas que vai se conectar com isso que eu estou dizendo, a gente está vendo, por exemplo, todas essas notícias em relação ao Rio Grande do Sul, né? Toda essa tragédia que aconteceu, tudo isso que aconteceu. E ali estão muitas pessoas, muitos voluntários ajudando, médicos, bombeiros, pessoas, né, que não têm uma formação específica, mas que estão lá auxiliando. E essas pessoas, elas só estão lá hoje porque essa vida foi dada a elas. Existiu uma mãe que disse um sim e que criou muito bem e que fez com que hoje essas pessoas ajudassem outras pessoas. E então, acho que a gente precisa olhar para o que realmente é importante, sabe? A gente fica, às vezes, parando para se criticar em coisas muito pequenas, ou se comparar com outras realidades, né? Olhando a maternidade de outras mulheres, principalmente em rede social, e enxergando aquilo como perfeito, sendo que a gente não sabe quais são as batalhas que aquela pessoa ela tem na vida dela, né? Quais são as lutas. E então, acho que isso é o mais importante, sabe? Sejam mais pacientes com vocês e, ao mesmo tempo, busquem ser melhores, né? A gente tem que ter esse desejo, essa ambição de sermos pessoas melhores e oferecermos o melhor para os nossos filhos, mas o melhor para os nossos filhos não é um iPhone, não é um brinquedo caro, é a sua presença,
Você é o maior presente, você é o brinquedo. Eles querem brincar não com o brinquedo, mas com você, né? Então, faça o seu melhor diante da sua circunstância. Ainda que o tempo seja limitado para algumas, né? No tempo que você estiver ali, esteja inteira. Acho que é isso. Bom, aqui e agora, né? Um presente. Aqui e agora. As mães são os maiores presentes, né? Para os filhos. Os pais. Deixar aqui também. Isso. E aí, amiga? Não Nossa, deem presentes, sejam presentes. Né? Que lindo isso, né? Tá transformadora essa conversa aqui. Tá mesmo, até me deu saudade da Lizzie já. E coçou meu útero. Meu útero tá coçando. Tô adorando essa conversa. Tô gostando pra onde tá indo, tá caminhando. Muito bom, pessoal. Inclusive, não deixe de seguir a psicóloga Bia nas suas redes, onde ela divide também um pouco da sua vivência, da sua história, do seu saber, que agora não sabemos tudo, mas parte do que sabemos ela divide, né? Igual ela não teve aqui nenhum dedos aqui para falar não, ou ela logo já de cara aceitou esse convite, já disse sim, né? E já veio aqui dividir com a gente essa história que transforma Obrigada vidas, pela sua vulnerabilidade também, de Sim. falar como mãe aqui, como mulher. Eu acho que é isso que precisa. Eu vejo muito isso em clínica, sabe? Parece que realmente precisa ter essa imagem perfeita. Tem que dar conta de tudo, segurar todos os prazos, deixar cair nada, fazer tudo sozinha, né? E quando você vem com a sua vulnerabilidade, de que a gente tá nesse lugar de aprender, né? De você estudar, mas também aprender com a experiência, com a vida. E isso quebra essa aparência aí de que as pessoas precisam ser perfeitas, né? Muito bom, Laine. Tem uma frase que eu gosto muito, eu acho que se encaixa nesse contexto que a gente está falando para as mães hoje, justo que muito custe o que muito vale. Então, custa muito, a gente não tem como falar que não é, Kathleen? É exigente, né? É algo cansativo, é exigente, mas tem muitos desafios, mas tudo na vida todas as fases da nossa vida tem desafios, dificuldades, trabalho também cansa, né? Outras coisas também, né? Exigem, mas o amor ele dá sentido ao sacrifício, né? E é muito importante a gente se fazer a pergunta pelo que a gente está se doando, né? Tá, eu tô cansada no fim do dia, mas por que eu tô cansada? O que eu fiz tanto que eu tô cansada? Né? A gente se dedicou inteiramente a alguém ali, né? Alguém que está se formando, que está aprendendo, e é muito valioso esse lugar, sabe? E se perdeu muito esse sentido, né? Quando a gente fala desse tema, maternidade com sentido, qual que é o sentido da maternidade? Se a gente parar para perguntar na rua hoje isso, talvez a gente ouça coisas absurdas, né? Porque se perdeu, né? As pessoas simplesmente não querem sofrer por nada. Não querem se sacrificar, né? E tá tudo bem se você não quiser, mas não está tudo bem quando você julga uma mãe que decidiu isso, né? Muito bom, né? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E muito corajoso também, né? Acho que é um desbravamento, porque a gente nunca sabe o quanto que a gente é capaz até a gente precisar ser, né? Eu acho que você, com suas palavras, com sua história, demonstra muita coragem e principalmente de conseguir se descobrir e decidir viver isso, né, dessa forma. Esses dias eu estava me pegando pensando que eu estava muito fora, assim, desconectada comigo mesma. E eu tava cobrando meu marido de questões que, na verdade, estavam relacionadas a mim. E eu tava ali, né? Ali, como a gente diria, um termo psicanalítico, eu tava projetando meu marido, que era meu, né? E aí eu tava cobrando dele, e aí me veio, assim, uma palavra mesmo, que eu acredito muito que tenha sido o Espírito Santo, que ele falou assim: você faz o seu melhor. Uau. O que é seu. O que cabe a você servir e ser. Seja a boa mãe que você consegue ser, a boa esposa, a boa administradora, acreditando que você não é perfeita, mas faça o que é seu. O que é do outro é entregue a ele, condiz a ele de como ele vai conduzir isso, né? E não a você. Então faça o que é seu, o que está nas suas mãos. E aí eu parei, né? E aí eu silenciei e eu falei,
É isso, né? E fiquei meditando por muito tempo. E aí eu queria deixar essa mensagem, depois de tudo que já foi dito, eu fui tocada aqui, vou escutar esse episódio, vou encaminhar para as minhas amigas, mas assim, não se escravize, né? Se colocando o valor na performance, né? A gente falou aqui de perfeição, de ser perfeita, né? Quando eu entendo que eu faço o meu melhor possível, eu vou ganhando flexibilidade e amadurecimento para administrar essa vida, né? Então, acho que fica mesmo é a gente crescer, mas a gente também flexibilizar, porque hoje em dia eu sinto que as mulheres se sentem muito julgadas. Elas se sentem muito culpadas, muito responsáveis, muito sobrecarregadas. E isso não tem a ver com maternidade, com sentido, né? Então a gente está aqui te ajudando a dar sentido, a um novo sentido, de repente até ressignificar, que é uma palavra que é muito usada, mas é que você coloque um novo significado aí nessa vida, porque maternidade não é só isso, não é só o cansaço, não é só o fardo, não, tem responsabilidade sim, mas tem muito mais que isso. E eu fico aqui com a frase linda da Bia aqui no meu coração, tatuá-la aqui na minha alma, de que o sacrifício vale a pena pelo amor. Né? Então, todo sacrifício... O amor dá sentido ao sacrifício. Eu fiquei pensando nisso muito também. Lindo, maravilhoso, Bia. Obrigada. Gratidão mesmo. Muito obrigada, Bia. Foi uma honra essa conversa. Eu aprendi muito. Como eu disse aqui, amo esse tema. Não sou mãe, mas todos nós viemos de uma mãe. E isso também nos recorda, né? A gente tá nesse podcast aqui, nesse tema, para falar do Dia das Mães, né? E todos os dias é bom que a gente lembre isso, né? Esse amor. Eu vou chegar em casa, vou dar um abração de novo na minha mãe. E é isso, continue presenteando a sua mãe com a sua presença também. Nesse sentido aí que a maternidade tem. E é isso, gente. Então, a gente tá encerrando aqui. Assista esse episódio até o final, comente e também mande isso para as outras pessoas, compartilhe, tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas. Até mais, tchau, tchau.